Boa noite. Simone inaugurou a live. Rita. E agora já entrou bastante gente. Boa noite, pessoal. Vão chegando. Dia da nossa sexta live da série de lives sobre os raios cósmicos divinos, mestres ascensionados. Hoje é o dia do sexto raio cósmico divino. Vai sinalizando para mim já aí, quem que é do sexto raio? Tem alguém do sexto raio? Raio rubi dourado. Hoje eu tive a ideia de virar, né? Ao invés de eu ter que virar lá no meio da live, eu ter que virar a câmera para mostrar para vocês, eu fiz voltado para lá. É só usar um pouquinho o cérebro, né? Então fica no fundo ali. A hora que eu for fazer a oração, vou ficar um pouquinho em silêncio, vocês vão ver a frequência que tá. Tenho meditado muito com essa frequência do raio rubi dourado, gente, que é fantástica. É o raio do mestre, né? É o raio do grande mestre Jesus. E vamos falar sobre ele hoje. Vão chegando, vão tomando assento aí pro nosso bate-papo. Vão chamando a galera pra cá, pra live. A gente sabe que o Instagram, ele não entrega muito, né? Ele não divulga muito, ele não deixa a gente divulgar muito quando a gente... Instagram e redes sociais hoje em dia, né? Assuntos que sejam de expansão de consciência, que falem de espiritualidade, eles são restritos, né? Enquanto que outros são amplamente estimulados. Mas, ok, né? A gente trabalha do jeito que dá, a gente faz a coisa do jeito que a gente consegue, conta sempre com o apoio de todo mundo que está nessa egrégora nesse time, nesse timaço, né? Que nós pertencemos, de seres abnegados, né? Comprometidos com a expansão da consciência. Boa noite para todo mundo que está dando boa noite aí. Vão chegando, vão tomando assento. 2 minutos e 20. Eu vou falando assim, vou recebendo o povo, vou dando algumas introduções, né? Até os 5 minutos, geralmente eu faço assim para quem está chegando na minha live hoje, para quem está me conhecendo agora, né? Se tiver alguém aí. E aí, quando dá 5 minutos, eu faço o Pai Nosso em aramaico, e aí eu abro oficialmente o papo de quarta, né? Para a gente começar o nosso papo sempre ancorado na frequência do Mestre Maior, do nosso Mestre Jesus Cristo Sananda, para que ele ampare, dirija, coordene, proteja a mim e a todos nós nessa hora, né? Durante essa hora, que a gente seja bem conduzido, direcionado. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, repetindo, né? Falar hoje sobre o raio rubi dourado. Nós falamos aí nas 5 semanas anteriores do primeiro raio, o raio azul, né? O raio da força, do poder. Do segundo raio, o raio amarelo dourado, o raio da sabedoria, do discernimento, da orientação. O terceiro raio CIS 76. Estou desejando de você vir para Portugal. Você sabe que eu estou indo a Portugal semana que vem, né? Na semana que vem eu estou indo a Portugal. Vou ter fluxoterapia nos dias 20 e 21 de maio em Lisboa. E 26 e 27 de maio... Desculpa, 27 e 28 de maio no Portimão, Algarve. Então, 20 e 21 em Lisboa, 27 e 28 em Portimão, tá? Para você e quem mais, por acaso tiver mais alguém aqui de Portugal ou região, né? Europa, enfim, fica aí o convite, tá? Então, como eu falava... é você, Sandra, você já tá inscrita, né? É desejosa, né? Porque o português do Portugal e o português do Brasil... eles têm ligeiras diferenças, né? Então, quando fala assim, estou desejando, pra gente aqui no Brasil, é que você está querendo que eu vá. No caso, você está me felicitando, está feliz por eu estar indo, né? A gente, às vezes, essas duas formas de falar o português, às vezes, gera um pouquinho de confusão. Então, falei até o terceiro raio, né? O raio do amor incondicional, o raio rosa. O quarto raio, o raio branco, né, que fala de paz, de harmonia, de equilíbrio. O quinto raio foi na semana passada, né, o raio verde esmeralda, que fala de cura, de verdade, de prosperidade, de abundância. E hoje chegou a vez do sexto raio cósmico divino. Então,
Vou fazer agora o ancoramento, o Pai Nosso em aramaico, e na sequência a gente já entra no... Ó, a Ana, eba, sexto raio na área. Vamos já entrar nesse papo, amada. Então, gente, fazendo aqui o Pai Nosso, quem quiser fazer o mudra, né, o mudra do Cristo, que é o dedo indicador e médio da mão esquerda no cardíaco, o indicador e médio polegar da mão direita voltados para cima. Tá? É como eu sempre inicio, ancoro a nossa live, o nosso papo de quarta. Abvum de Bashmaya, Netkada Shimach, Tei Malkutach, Nervoit Subiana Haikana, de Bashmaya Ach, Havlan Larmatsum Kanan Yomana, Washboklan Hauben Wartahen, Haikana Dafanan Shuahan Hayuben, Wela Darlan Lenisuna, Ela Patsam Mimbisha, Metode Lahe Malkuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Naumi. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a Tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o Teu reino de unidade agora, que somente o Teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detém. De Ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo em beleza. Possam a Tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Agora sim, ancorados na energia do Mestre, podemos começar com o nosso conteúdo do Papos de Quarta de hoje, né? Sexto raio cósmico divino, raio rubi dourado. Então vamos lá. Primeiro, qual é a energia desse raio? O que esse raio traz? Qual é a informação? Lembrem, falei isso em outras lives e vou falar de novo. Não é uma cor, né? Quando a gente fala, qual é a cor do raio tal, do terceiro raio, a gente está... Não é que a gente está diminuindo ou está ofendendo, né, a frequência, porque a frequência não se ofende, ela é divina, né? Mas a gente está subpotencializando o que aquilo tem para nos oferecer. Subutilizando, desculpa. Porque não é uma cor, gente, é uma informação que vem através de uma tonalidade cromática, que é a luz divina que se fragmenta de formas diferentes. Sob frequências diferentes. E essas frequências elas tomam colorações diferentes de acordo com a energia ou a informação ou a frequência que elas têm para distribuir, a qualidade que elas têm para distribuir, para entregar, tá? Então não é uma cor, é uma frequência, tá? A frequência do sexto raio é a frequência rubi dourado. O que é rubi dourado, né? Não é uma cor tão comum para a gente, né? A gente tende às vezes a não conseguir visualizar essa energia. Então a energia do rubi dourado é exatamente aquela que vocês estão vendo na tela lá no fundo, né? O dourado que tem no meio ali, depois vocês ouçam, coloca no YouTube ali, gente, frequência do sexto raio cósmico divino, vocês vão ver essa imagem aí, porque ela é a imagem que inicia e termina o vídeo, né? É uma frequência sonora junto com o visual. E meditem, apaguem a luz da casa. Falam assim, eu vou fazer isso provavelmente hoje, porque eu estou na energia do rubi dourado. Daqui a pouco eu vou acabar a live aqui, vou fazer as minhas coisas e tal, comer alguma coisa, e vou fazer uns 15, 20 minutos de meditação nesse raio antes de dormir. E vocês prestem atenção não, percebam, sintam
o bem-estar que vocês vão sentir é fantástico, é fenomenal. Façam e depois me deem um toquezinho aqui. Porque é a energia do Cristo, né? É a energia do Mestre, é a energia de total paz, discernimento, plenitude, né? Plenitude. Então vamos lá. O raio rubi dourado, né? Essa é a energia, essa é a frequência, ela se mostra através dessa coloração. A camisa aqui que eu estou utilizando hoje, né? É rubi dourado também, né? Mas ela não tem esse detalhe mais luminescente do raio rubi dourado, tá bom? Carla, espera aí, deixa eu ver aqui. Qual é o nome do vídeo? Peraí, já vou falar para vocês agora. Frequência do sexto raio cósmico divino, é isso, tá? Aí tá raio rubi dourado. Frequência do sexto raio cósmico divino. Já vai aparecer essa imagem aí, você vai identificar pela imagem, tá? Então vamos lá, gente. Qual é a qualidade, qual é a energia que vem junto com essa frequência rubi dourado? É a energia do amor devocional. Vocês lembram no terceiro raio? A gente falou da qualidade do terceiro raio, que era o amor incondicional, né? E eu expliquei naquele vídeo, naquela live, que o amor incondicional, o próprio nome já diz, né? Ele é um amor que independe de qualquer condição para ser exercido, né? O amor incondicional, ele é exercido sem a exigência de qualquer condição, que é diferente do amor do pai para o filho, da mãe para o filho, do marido da esposa, do amor por um pet, o amor por uma cidade, o amor, enfim, né? Esses expedientes de amor que eu acabei de relatar são, logicamente, que são formas de manifestação do amor, mas eles não são um amor incondicional. Por quê? Porque existe uma condição ali para aquele amor ser exercido. O amor que eu tenho pela Isis e pela Bia, né? Pelas minhas duas filhas. É lógico que é um amor gigantesco, mas não é um amor incondicional, né? É lógico que eu amo elas... Fernando, então tu não amas as tuas filhas incondicionalmente? Amo, mas pergunto para vocês, se elas não fossem minhas filhas, as duas, eu iria amá-las da mesma forma? Não, né? Isso explica o porquê de eu não amar o menino que mora aqui do lado e tem a idade da Isis, né? Eu não amo ele da mesma forma que eu amo a Isis, né? Por quê? Porque ele não é meu filho, ele não tem essa condição. Então, apesar de ser um amor, quem é pai e mãe aqui sabe, né? Gigantesco, que a gente não consegue nem traduzir em palavras, ele é um amor que está condicionado a algo, né? E isso não é o amor do terceiro raio. Então, o amor do terceiro raio é o amor incondicional. O amor do sexto raio, ele é um amor devocional. Ele é um amor específico a uma causa, tá? É uma devoção. Amor devocional, devoção, propósito, significado, são as palavras do sexto raio. Propósito, significado, amor devocional. Quem são os seres? Eu vou falar um pouco sobre a energia, tá? Vou falar agora quem são os seres, né? Quem é a equipe, quem que milita no sexto raio cósmico divino. A mestra Chohan, do sexto raio cósmico divino, é mestra Nada. Mestra Nada, tá? Ó, o manto rubi dourado, né? Um coração rubi dourado que pulsa no centro cardíaco dela. E Mestra Nada, ela é a mesma energia de Maria Madalena, né? Então, vou falar em seguida já da militância do Cristo nesse raio. Então, Cristo é um trabalhador do raio rubi dourado e Maria Madalena, seu complemento divino. Maria Madalena é o complemento divino de Cristo. Semana passada eu falei bastante sobre a diferença entre alma gêmea e complemento divino, né? Alma gêmea, almas afins e complemento divino. Eu tenho uma live bastante tempo atrás que eu falei só sobre isso. Mas semana passada eu dei umas pinceladas sobre isso, né? Qual é a diferença de almas afins, alma gêmea e complemento divino? Complemento divino como o próprio nome já diz, são partes de um todo que é divino, que se bipartem, né? E se reencontram em algum momento. Quando os complementos divinos se reencontram, eles seguem a sua caminhada até o retorno
para a divindade que são juntos, não se separam mais, né? O que é diferente de alma gêmea e alma afim, né? São coisas diferentes, tá? Complemento divino é algo que não dá para comparar com a ideia de alma gêmea ou de almas afins que a gente tem aqui no plano físico, né? Então, Mestra Nada, ou Maria Madalena, é o complemento divino do Mestre Jesus Cristo. Eles se reconectaram, se reconheceram, né, durante a vida de Cristo na Palestina e Israel, né, Jerusalém, e dali para frente eles seguem juntos como uma unidade, tá? E não se desmantelam mais, ali não se separam. A partir daquele evento, daquele reencontro, eles não se separam mais para o todo sempre, né? Então, e eles logicamente militam, trabalham juntos para a expansão, para o ancoramento dessa energia do sexto raio aqui no plano Terra, para nós, habitantes do plano Terra, que precisamos dessa energia do significado, do propósito, da devoção, tá? Quem é o arcanjo do sexto raio? O arcanjo do sexto raio é o arcanjo Uriel. O templo etérico, né? Ou o portal de luz, o portal de entrada da energia do sexto raio no planeta Terra é a Arábia Saudita, tá? Então agora vai a sugestão de viagem que eu fiz para todos os raios, né? Contei o meu caso na semana passada, né? Que eu conheci o templo etérico do quinto raio, que é o meu, que é a ilha de Creta, na Grécia, que foi uma experiência surreal, sensacional, né? O termo que eu usei para os outros raios também foi uma overdose de mim mesmo, né? É uma carga energética gigantesca da nossa própria energia. Lógico, é óbvio que quando a gente tem consciência, isso se potencializa e muito. É uma frase que eu sempre uso nos meus trabalhos. Consciência gera potência. Tudo que nós fizemos com estado de consciência, com estado de presença, aquilo se torna muito mais potente, né? E como eu estava lá na ilha de Creta, no santuário do Mestre Hilarion, que é o do quinto raio, totalmente consciente do lugar onde eu estava, da energia que circulava e do portal que tinha acima da minha cabeça, é lógico que a experiência para mim foi super potente. Outras pessoas do quinto raio poderiam estar ali, a 2, 3 metros, 5 metros de mim, e também estavam recebendo esses benefícios, porque não tem como não receber, elas estão imersas numa frequência que é a matriz energética delas mesmas, então não tem como não se beneficiar disso. Mas é lógico que elas não, se uma outra pessoa do quinto raio, sem um menor conhecimento disso, vai lá, não vai ter a mesma percepção, não vai ter a mesma sensação, né? Se não tiver esse conhecimento presente, se não tiver a consciência presente, tá? Então, o lugar do sexto raio é a Arábia Saudita. É o país inteiro, tá, gente? Não é uma região da Arábia Saudita, é o país inteiro. Então vamos falar um pouquinho dessa energia do sexto raio, o amor devocional, o propósito, o significado. É o amor por uma causa. Pergunto para vocês, tem um exemplo, a gente consegue um exemplo maior, mais forte, mais significativo de amor a uma determinada causa do que a história de Jesus Cristo? Do que os anos que Jesus Cristo passou na Terra? Vocês conseguem citar um personagem, qualquer personagem da história, que tenha se devotado mais a uma causa do que Jesus Cristo? Eu não consigo pensar. Se alguém conseguir pensar aqui, coloca aqui, contribui aqui nos comentários. Eu não consigo pensar um ser, um personagem da história da humanidade que teve devoção maior na prática, não na teoria, não nos livros, não nos ensinamentos, na prática, na vida prática, do que Jesus Cristo, que entregou a própria vida sob muito sofrimento a uma causa específica. E que causa era essa? O estabelecimento do plano de luz na Terra. Estabelecimento da quinta dimensão do plano de amor, do plano divino no globo terrestre. Ah, Fernando, mas não aconteceu, né? Porque assim, 2 anos depois, a coisa tá do jeito que tá. E se eu falar para vocês que Jesus sabia, com toda a certeza do mundo, ele sabia que o trabalho dele não ia frutificar naquele momento. Ele veio apenas plantar a semente. Ele veio ancorar a energia. O que faz do trabalho dele muito
muito mais significativo ainda do ponto de vista devocional. Por quê? Se ele estivesse lá naquela época, sabendo, ciente de que ele sofreria pra caraca, mas no momento seguinte, o plano terra ia ser um plano de luz, de amor, de gratidão, e de alegria, e de paz, e de benevolência, lógico que seria também uma grande obra. Mas, né, a gente até entenderia mais, ele veio e entregou a vida por uma causa que aconteceu no momento seguinte. Ele sabia de antemão, aquela alma, aquela grandiosidade, aquela luz toda que conseguiu se comprimir dentro de um corpo físico, sabia, sem sombra de dúvidas, que o que ele faria não iria render frutos naquele momento, que aquilo iria apenas reverberar e gerar consequências reais 2000 anos para frente. Ou seja, agora, o que Cristo fez, o que Cristo veio trazer, o que Cristo veio implementar, o que ele veio ancorar, eu gosto muito da palavra ancorar porque ela mostra exatamente o que esse ser veio fazer aqui. E o que a gente chama de trabalhadores da luz, né? A gente se refere às vezes com esse termo de trabalhador da luz, que eu acho um termo assim, legal, ok, ele reflete, ele nos representa, mas eu gosto mais do termo ancorador da luz, porque é o que a gente faz aqui, na verdade. Quem trabalha com isso, ou que não trabalha, tá, gente? Que trabalha numa farmácia, num supermercado, é professor, quem está consciente disso e está se utilizando como um canal para ancorar mais e mais luz, e como que faz isso? Estudando, meditando, se colocando intencionalmente à disposição da luz, para si mesmo, para a vida, para a família, para as pessoas ao seu redor. Essas pessoas são ancoradores de alta frequência, ancoradores da luz, né? Ô Mari querida, tamo junto, viu? A Mari é fluxoterapeuta, que é terapeuta dos sentidos. Que gratidão, um beijo no teu coração, tá? Tamo junto, amada, tamo junto sempre. Então, gente, eu não consigo pensar em alguém da história da humanidade que tenha maior relevância no sentido devoção, né? Uma pessoa saber que o que ele vai fazer vai levar no mínimo 2000 anos para frente para começar a surtir algum efeito, é muita devoção por uma causa, né? E agora os frutos do ancoramento do que Cristo fez há 2000 anos atrás começam a aparecer. Começam a aparecer aonde, Fernando? Onde é que tu tá vendo isso? Tu tá maluco, cara. Tu tá olhando para um mundo, tu tá louco. Assim, tu tá vivendo um mundo maravilhoso de Fernando. Gente, eu até entendo esse comentário, né? Eu recebo ele às vezes, né? Em pessoas, algum post que a gente faz, algum videozinho curto que a gente posta aí, alguém vem num direct da vida ou num comentário e fala assim, cara, tu tá alucinado, tu tá pirando. Onde é que tu tá vendo o mundo de luz? Onde é que tu tá vendo o mundo de quinta dimensão se estabelecendo? Eu entendo esses comentários, por quê? Porque quando a gente olha para o mundo pelas lentes da normalidade, da normose, da grande mídia, das ruas, né, do mundo externo, o que está acontecendo, a gente realmente não vai achar que não tem nada de novo acontecendo, de que não tem absolutamente nada para a gente acreditar que o mundo está num processo de mudança. Agora, quando a gente tem um olhar diferenciado, quando a gente principalmente tem um hábito de viver no mundo interno, de trabalhar o mundo interno para depois fazer as coisas que precisam ser feitas no mundo externo, aí a gente começa a mudar a percepção de mundo. E aí a gente começa a perceber, sem medo de errar, que existe uma revolução acontecendo. Uma revolução que não vai passar no Fantástico. Uma revolução que não vai dar no jornal Diário Catarinense. Uma revolução que as pessoas não vão falar na rua, no dia a dia, no cotidiano. Porque a grande maioria das pessoas ainda está dispersa. Ainda está num estado adormecido. Mas sim, existe uma grande revolução acontecendo. Existe um grande processo de transformação acontecendo que vai nos tirar de um estado de consciência de terceira dimensão, onde predominam a culpa, o medo, o ódio, o julgamento, a raiva, o egoísmo, a falta, a carência, o vitimismo, enfim, tudo isso que é de baixa frequência, e vai nos levar para um estado de quinta dimensão.
Qual é o estado de quinta dimensão? O que predomina na quinta dimensão? Alegria, paz, abundância, amorosidade, gratidão, felicidade, poder, plenitude, né? Essas são as justiça, né? Uma sociedade justamente organizada. Liberdade é a palavra da quinta dimensão. Liberdade é uma palavra muito presente num orbe, né? Num planeta onde predomina a quinta dimensão. E nós estamos indo para lá. E quando que essa semente foi plantada no planeta Terra? Na vinda de Cristo. Durante os 33 anos, né? Eu vou falar aqui da história oficial, tá? Porque a gente sabe que existem outras versões de que Cristo não morreu na cruz, que ele continuou a sua vida, que ele possivelmente teve um matrimônio com Maria Madalena, que teve filhos, que teve descendentes, né? Mas a história oficial nos conta 33 anos, então eu vou usar isso como base, tá? Então nessa vida de Cristo aqui, e gente, antes que alguém, nossa, mas essas coisas aí que Cristo viveu mais e que morou na Índia e tal, não tem evidência nenhuma. Tem evidências, tá? Não tem provas, mas tem muitas evidências. Prova é diferente de evidência. Tem um vídeo no YouTube, se quiserem dar um Google aí depois, a vida de Cristo na Índia. Não, Jesus na Índia. Só isso, Jesus na Índia, tá? Nesse comentário, do comentário, o autor traz uma série de evidências de que um tal de Santo Issa, que viveu, né, na Índia, no Tibete, durante muito tempo estudando, se tratava do santo vindo do Ocidente, né, Jesus Cristo. Enfim, são evidências, mas não são provas. Então eu vou me ater aqui aos 33 anos, que é o que nos foi passado. Então naquele período da vida de Cristo, a energia da quinta dimensão foi ancorada, ela foi plantada. Plantar uma semente. A gente vai plantar uma semente de abóbora, de goiaba, né, na terra, e ela vai demorar um tempo para germinar, para crescer, para a árvore ficar grande, para dar frutos, né? E essa semente da quinta dimensão foi plantada lá quando Cristo esteve aqui. E, gente, esse ser gigantesco, né, esse ser que hoje o gigantesco não representa mais, esse ser infinito, né, infinitamente pleno, que é Jesus, ele sabia que ia passar por todos os flagelos que passou, desde o início da vida, mesmo criança. Quando ele começou a ter consciência de si mesmo, lá quando ele já ia pregar, né, aos 12 anos, algumas passagens bíblicas contam aos 12, 13 anos que ele foi parar na sinagoga, ele já estava ensinando para os líderes religiosos do Sinédrio, e todos espantados com a sabedoria daquele menino de 12 anos. Naquela época ele já sabia o que lhe esperava, ele já sabia qual seria a caminhada dele, como seria o fim. E sabia que ia passar por flagelo, que ia ser cuspido, que ia ser escarnecido, que ia ser crucificado, que ia ser espancado, que ia ser ridicularizado, que iria ser perseguido. Tudo isso ele sabia. E mesmo assim, ele em nenhum momento pensou em desistir da causa que lhe trouxe a esse mundo, porque ele era extremamente devotado a essa causa. Essa é a energia do sexto raio. O sexto raio é um ser devotado. Ele é um ser devotado a algo. Então vamos falar um pouco agora daquela tríade, né? Centro de força, desafio, quando a gente se afasta do nosso centro de força, e fascínio, quando o uso exagerado dessa energia. Então o ser do sexto raio, quando ele está no seu centro de força, ele é um ser que tem saudavelmente um senso de propósito. Ele vê propósito na vida profissional dele, ele vê propósito na família, ele vê propósito no grupo de amigos, ele vê propósito no seu trabalho, na sua missão, na sua vida em comunidade, nos filhos. A vida, ele encontra propósito nas coisas. Ele tem um senso natural, saudável, de propósito por tudo aquilo que lhe cerca. E ele é dotado
E ele, geralmente, esse ser do sexto raio, ele é devotado a uma causa específica, tá? Às vezes ele nem sabe disso. Mas de uma forma saudável, quando ele está no centro de força. Por exemplo, se ele tem uma religião, ele é espírita. Ele é aquela pessoa que vai 3 vezes por semana no centro espírita, ele vai fazer atendimento fraterno, ele vai ajudar a abrir a casa, a servir o cafezinho, a varrer no final, a fechar no final, ele vai se devotar, ele precisa se atrelar àquela causa que ele acredita de uma forma, ele não se contenta com um simples, eu sou do centro espírita, eu vou lá, eu vou receber um passe, eu vou, enfim, ele não se contenta com isso. Ele precisa se entregar para aquilo. Ele precisa se entregar de alguma forma para aquilo. Mas quando ele está no centro de força, isso tudo ocorre de forma muito saudável, porque ele está no centro de força. O centro de força é o uso legal, saudável de qualquer energia, como a gente já viu, né? Não é um uso descontrolado. Só um pouquinho, gente. Chama amarelo dourado. Então, quem está do sexto raio, está no seu centro de força, funciona da seguinte forma, tá? Dessa forma. Ele é uma pessoa que vê propósito nas coisas, ele sente significado pelas coisas. Vamos usar uma palavra mais nossa aqui. Ele tem tesão pelas coisas, né? Ele vibra com as coisas. Mas de uma forma saudável, ele não exagera ou ele não é desleixado. Ele é naturalmente devotado às coisas que o cercam, né? E, em boa maioria dos casos, esse ser ele é devotado a algo que ele acredita, né? A causa dos animais, a causa dos índios, ou o centro espírita, ou a igreja católica, ou, enfim, algo que ele acredita, uma causa que ele acredita. Pensem no arquétipo do Cristo. Olha o tamanho da devoção do Cristo por uma causa. O ser que vem nessa energia, que vem nesse barco, né, do sexto raio, ele traz essa energia em si. Então, quando ele está no seu equilíbrio, no seu centro de força, e ele identifica algo que toca o seu coração, ele precisa se entregar para aquilo. Mas ele faz isso de uma forma natural, de uma forma harmoniosa, se ele estiver no seu controle. Tá? Se ele estiver no seu centro de força. Aí esse ser se afasta de si mesmo e entra no desafio. Lembram do desafio, né? Que é o oposto da energia. O oposto da energia que te movimenta, da energia que te representa. Então, se aqui no centro de força eu estou falando de propósito, de significado, de devoção, quando esse ser se afasta de si mesmo e vai para o outro extremo, quando ele chega no extremo oposto de si mesmo, ele vai para um lugar de total falta de propósito. Falta de significado, falta de devoção. Ele fica aquela pessoa que olha para a vida ao seu redor e ele não vê mais significado em nada. Ele perde... Aí vamos voltar para os termos aqui, porque às vezes os nossos termos aqui mundanos, eles nos esclarecem mais, né? A gente consegue entender melhor. Ele perde o tesão pela família, pelo casamento, pelos filhos, pelo trabalho, por si mesmo. Ele se desleixa, ele se larga na vida. Ele não faz mais a barba, a mulher não cuida mais do cabelo, não cuida mais de si. Aí é aquela famosa pessoa que te pergunta assim, como é que tá a vida? Tá, né? Vai indo. Isso acontece só para o ser do sexto raio? Claro que não, gente. Mas, de novo, como eu falei nos outros raios, o ser do sexto raio ele tem muito mais facilidade de cair nesse extremo, nesse desafio. Por quê? Porque é a energia de que ele é composto. Tá? Então, da devoção, do significado, do tesão pela vida, pelas coisas, ele vai para o total desleixo, não tem mais graça, não quero mais acordar, quero ficar só dormindo. E daí, daí é um passo para depressão, né? Se algo não fizer com que esse ser vá retornando gradativamente ao seu centro de força. Aí, vamos lá. O que faz, né, os seres voltarem para o seu centro de força? Isso serve para o raio rubi e para qualquer outro, né? O trabalho em si mesmo, o trabalho interno, sempre o trabalho interno, gente.
Tem outro jeito de fazer isso acontecer? Não, não tem outro jeito de fazer isso acontecer. Fala, João Padilha, meu querido. Bom te ver aqui, irmão. Tem outro jeito de fazer, gente? Esse retorno para o seu centro de força, além do trabalho interno? Não tem. Se vocês souberem de algo, me avisem. Porque eu também quero saber. Porque para mim sempre foi através de muito trabalho interno. E olha que eu já me perdi no caminho 300 vezes. Já me desviei do caminho, já fui para o meu desafio, já fui para o meu fascínio trocentas vezes. E o caminho para o retorno sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. Trabalho interno, meditação, oração, leitura, livros, respiração, natureza, atividade física, cuidado com o corpo físico, cuidado com as emoções, cuidado com o que pensa, cuidado com o que assiste, cuidado com quem se relaciona. Trabalho interno o tempo todo, orando e vigiando o tempo todo, se nutrindo de altas frequências, se nutrindo de coisas que vão elevar tua frequência. Sempre. Não tem outro caminho. Eu recebo bastante gente, né? Vem no meu privado, me perguntam, né? Às vezes num momento de vulnerabilidade e tal. Ô Vera, querida, tamo junto, viu? Eu tô aqui para isso. Eu identifiquei esse como o meu propósito de vida, ajudar pessoas, através do meu trabalho, das coisas que eu proponho. Que bom que isso está servindo para você, amado. Fico bem feliz, tá? Então essas pessoas, quando elas vêm me perguntar, a resposta nunca vai ser muito diferente dessa. A resposta sempre vai ser essa, né? Segura nas mãos de Deus e vai. Segue. Tá passando por uma estrada difícil? Tá passando por um trecho escuro da caminhada? Eu sei exatamente o que você está falando, porque eu já passei várias vezes por esse trecho. E alguns deles muito escuros, que eu achava que nunca mais ia ver a luz do dia. E nunca encontrei outro caminho, nunca teve alguém que chegou assim, ó, entra nesse carro aqui que eu vou te levar lá para fora disso. Vamos, vou te dar uma carona. Não tem. Tem pessoas que ajudam? Tem. Aí tem os... Aí é para isso que a gente está aqui. Por isso que o Fernando da vida está aqui, por isso que a Fran está aqui, por isso que vários trabalhadores ou amigos ou livros estão aqui, para nos ajudar nesse processo. Agora, não espera que vai ter alguém que vai te carregar no colo até o outro lado se você não fizer a sua parte. Dessa trilha escura, você vai ter que alçar forças para que você saia dela. Poxa, Fernando, mas eu vi outro dia que tem uma passagem lá que Cristo carrega no colo. Eu não vi minhas passagens no chão sozinho, não, eram as minhas porque Cristo estava me carregando no colo. Sim, ele carrega a gente no colo, mas a gente precisa se conectar com ele, tá? Aí o trabalho interno. A gente precisa pedir ajuda. A gente precisa se conectar com as altas esferas. A gente precisa conectar com Cristo. A gente precisa pedir ajuda para os mentores, para os antepassados, para os seres de luz que nos acompanham, para o Arcanjo Miguel, para aquele ser que você se conecta. Tá? E o trabalho interno. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Você vai ficar ali. Então, esse ser do raio rubi dourado, quando ele começa a voltar para o seu centro de força, ele está lá longe, desconectado de si mesmo. Aí ele começa a voltar para o seu centro de força. O que começa a acontecer ali? Ele começa a reviver, a sentir novamente aquela energia de propósito, de significado, de devoção. Opa, o tesão pela vida começa a voltar. Ele começa a olhar para casa, começa a ver graça de novo, começa a arrumar a casa de novo, começa a limpar a casa de novo, começa a cuidar de si de novo, começa a ver beleza nos filhos de novo, começa a ver beleza na relação de novo, começa a ver beleza no trabalho de novo. Vai voltando. À medida que ele dá, cada passo que ele dá para mais próximo de si mesmo, mais esse fenômeno acontece. E aí, em algum momento, ele vai chegar no seu centro de força. E aí, lá no centro de força, qual é a energia que esse ser do sexto raio transborda? A energia do propósito, a energia do significado, a energia de um amor devocional, de um amor com significado, de um amor com propósito a algo, pelo mundo, pela vida, por tudo, por todos. Aí ele começa a atrair pessoas, olha a matemática quântica de novo, a matemática espiritual, a matemática metafísica aí rolando de novo, todos os raios ela veio. Agora a matemática do raio dourado, do raio rubi dourado. Se o ser do sexto raio começa a transbordar uma energia de propósito, de significado, de devoção, ele começa naturalmente a atrair pessoas que precisam disso. Ou seja, pessoas
com falta de propósito, que perderam o significado, que perderam o senso de propósito e significado na vida. Simples assim, gente. De novo, vou falar o que já falei em todos os outros. Quero estar no meu centro de força e transbordar a energia do sexto raio, mas eu não quero atrair gente sem propósito. Gente, é possível, Fernando? Não, não é possível. E eu lhe sugiro que não queira isso, porque é exatamente isso que você está fazendo aqui. Você veio para transbordar uma qualidade, uma energia específica e para entregar isso para pessoas, para lugares, para situações, para contextos, para reuniões, para empresas. Seja lá onde você for, se você estiver transbordando isso, as pessoas vão ser tocadas e vão ser preenchidas com energia de propósito, de significado. E aí você vai estar cumprindo o famoso propósito de vida, ou melhor, o propósito da alma, o propósito que a tua alma trouxe para esse mundo. Isso não é fantástico, gente? E você não quer fazer isso? Você quer fazer isso, né? Todos nós queremos fazer isso. A Cida Fortunato aqui, parabéns pelo seu trabalho. Cida Fortunato, Uberaba, gente, olha a terra do Chico. Eu tenho muita vontade de conhecer Uberaba, viu? Eu vou, no segundo semestre, Cida, provavelmente eu vou levar o fluxoterapia para BH, e aí eu vou ficar uns dias a mais para conhecer Uberaba. Quero conhecer a casa do Chico, quero sentir essa energia aí de perto. Minas Gerais é um estado fantástico, né, gente? Fantástico, já fui várias vezes. É uma energia incrível, né? Bom, e aí esse ser chega aqui, começa a transbordar e começa a atrair pessoas sem propósito, sem significado. E aí, por um descuido da vida, pelas distrações do mundo, ele começa a usar de forma descabida, descontrolada, desqualificada a sua própria energia, exagerada. E aí ele vai para o uso exagerado e exacerbado da sua própria energia. Aí nós estamos falando de fascínio. Qual é o fascínio do sexto raio? Quando que o que essa energia do sexto raio, usada de forma descabida, descontrolada, faz com as pessoas do sexto raio? Para onde que essas pessoas vão? Para que lugar que elas vão? Elas vão para o fanatismo. Fanatismo. É aquela coisa assim, ó, ela tem tanta devoção por aquilo, só que ela não está sabendo controlar aquilo, ou seja, usar aquilo de forma harmoniosa, de forma ajustada, de forma coerente. Ela extrapolou o uso daquilo e ela vai para o fanatismo. É o fanatismo assim, só a minha religião que presta. Se for na política, aquela pessoa que não pode ver alguém do partido adversário ou de uma linha de pensamento diferente, que quer bater, que quer brigar. A gente viu bastante isso na internet ultimamente, né? Muita briga descabida por fanatismo, né? Político. Isso pode ser levado para um clube de futebol, isso pode ser levado para uma banda, né? Às vezes a pessoa pega assim uma banda, por exemplo. Eu vou usar um exemplo meu aqui. Eu gosto do Queen, eu sou apaixonado pelo Queen. E várias outras eu gosto muito, né? Eu sou tiozinho, né, gente? Vou fazer 50. Então, assim, essas bandas contemporâneas aí eu gosto também, mas assim, o que me movimenta são as bandas, anos 80, anos 90, e gosto muito de algumas contemporâneas, mas não tenho elas não me movimentam da mesma forma, né? Então, gosto muito do Queen. Mas tem pessoas que assim, aquela pessoa que você entra na casa dela, é tudo do Queen. O travesseiro do Queen, a mochila do Queen, tem um painel do Freddie Mercury na parede, ela tem todos os discos, ela tem os buttons, ela tem tudo, ela gastou o que ela não tinha para ir numa turnê do Queen, cover, lá não sei aonde. Ela é fanática por aquilo, a ponto de colocar até, e isso eu já vi acontecer, pessoas colocarem em risco amizades, relações, porque aquilo é de forma... Eu trabalhei já com pessoas assim, e nesse exemplo mesmo que eu estou dando, e as pessoas colocavam em risco o casamento, porque era uma coisa descabida, assim, sabe? Uma coisa
fora da normalidade, fora da coerência, não era coerente, aquela energia era muito exacerbada. Eu não sei se essa pessoa era do quinto raio, do sexto raio ou não, porque faz muito tempo que eu trabalhei com ela. E é lógico, como eu já falei das outras vezes, isso não é exclusivo do sexto raio. Mas quem é do sexto raio tem que cuidar um pouco mais com essa energia do fanatismo. Porque se descontrolar, se exacerbar, se em si mesmar, lembra do em si mesmado, cheio de si mesmo, é muito fácil ir para essa energia do fanatismo, tá? Na religião, numa banda, num time de futebol. No time de futebol é comum de ver isso, né? Na política, enfim. Ou até por alguém. Aí é aquele amor apegado, aquele amor... não é um amor, é um fanatismo por alguém, né? Eu não posso viver sem você. Aquela pessoa é a personificação da divindade aqui no planeta e, meu Deus, né? Fanatismo. Então, o sexto raio tem essas características, tá? Eu vou trazer uma curiosidade aqui não é curiosidade, uma informação, gente. O sexto raio, ele regeu o planeta Terra até o ano 2000. Vou falar 2012 aqui também porque é um conhecimento que nos foi passado, né? Mas hoje eu tenho uma grande desconfiança e quase uma convicção de que o que a gente tem como 2012 não foi 2012, foi 2019. Eu já falei em live aí os motivos que me levam a isso. E hoje eu estou lendo um livro que também fala disso. Então deu uma confirmação naquilo que eu achava, né? Naquilo que eu acreditava, porque às vezes as informações vêm de outras fontes. A gente fica ali, né? Não sei se não sei se não é uma inspiração, é uma intuição. E agora eu já não estou mais sozinho. Tem esse livro aqui, que é a História Secreta do Brasil, que também fala disso. Que o 2012 não é 2012, e sim 2019. Que é o ano da girada, o ano da entrada, né, cronológica na quinta no facho de luz de Alcione, que vai nos levar para a quinta dimensão. Eu não vou me aprofundar nisso agora. Então, o sexto raio, ele regeu o planeta Terra nos últimos 2.160 anos, que acabaram em 2012 ou 2019. Hoje eu acredito que é 2019. Então, a partir de 2012 ou 2019, a regência do planeta Terra já não é mais do raio rubi dourado, e sim do raio violeta. Então, nós já estamos sob a regência da energia violeta, que eu vou falar dela semana que vem, que é a transmutação, que é a libertação. O planeta está vivendo tudo que está vivendo a partir de, na minha opinião, 2019, por conta da energia violeta que hoje predomina no planeta. Mas a gente vai falar dela na semana que vem. A energia do sexto raio regeu o planeta no último ciclo, na última era, né? Que foi a Era de Peixes. É por isso que o grande avatar da Era de Peixes é o nosso grandioso Mestre Jesus, né? Hoje, o governante, o regente do planeta Terra, a partir de 2019, é Saint-Germain. Então Cristo está descansando, ele está... Acabou o trabalho dele? Não estou trabalhando tudo igual, só que hoje é outra energia que está à frente, que é necessária para o que o planeta precisa para os próximos anos. Inclusive para o plano de Cristo, que foi iniciado há 2.000 anos atrás, né, quando ele esteve fisicamente na Palestina, em Israel, no Egito e em tantos outros lugares. Inclusive para esse plano ser estabelecido, ser ancorado, ser finalizado, hoje nós precisamos da energia do raio violeta, que é a energia que vai nos livrar, nos libertar de tudo aquilo que não serve mais. Esse processo já está acontecendo a passos largos, em nível coletivo e individual. Quem é que não está passando por transformações aí? Eu sei que isso aconteceu a tua vida inteira, mas eu acredito, está acontecendo para mim, e eu acredito que para a maioria das pessoas que estão nesse processo de expansão de consciência de forma mais consciente, mais comprometida, os últimos anos são incomparáveis com todos os outros anos da nossa vida, em termos de transformação, em termos de modificação interna, em termos de purificação, em termos de mudança mesmo, de mudança. Nós estamos mudando, trocando as penas, trocando a casca,
né, retirando as couraças e deixando coisas para trás. Como eu tenho 49 anos, gente, os meus últimos anos, os últimos 10 anos eu posso colocar, aí eu já estou falando de 10 anos de 2013, né? Eles foram muito mais intensos do que todos os outros, assim, dos 40 em diante, assim, a intensidade da minha vida, ela não tem nem comparação com a minha vida do 0 aos 40, né? Eu vivi muito mais coisas intensas, muito mais processos de transformação, de transmutação, de purificação, de crescimento, de tudo, dos 41, 42 em diante, né? Como eu jamais havia vivido. Isso é fruto da energia que hoje vigora no planeta, tá? Que elas trabalham essas energias, elas são todas complementares, né, gente? Existe a luz maior, a luz una, e existe a ramificação dessa luz una, que são 7 frequências, né? Então a energia do sexto raio vigorou no planeta durante 2.160 anos, para trazer, para ancorar sentimentos de devoção, de amor devocional, de propósito e de tantas outras coisas que o Cristo trouxe, né? Que o Cristo plantou, do amor, da gratidão, do perdão, para que 2.000 anos depois o terreno estivesse preparado, o raio rubi dourado preparou o terreno para que agora a energia do raio violeta faça o grande finale. Nós estamos no grande finale, nós estamos na reta final da transição planetária. Tá? Deixa eu ler esse comentário grande aqui. Peraí. Fernando, da Silvia. Fernando, a determinação do raio é somente pelo somatório da data de nascimento? Seria possível ser de um outro raio, mas se identificar mais com outro? É pela data de nascimento, tá, Silvia? O somatório, né? A numerologia que forma com a data de nascimento. Vão ter muitas literaturas, gente, e sites que vão falar que não que é pelo dia da semana que nasceu. O dia da semana também é importante, mas por uma outra análise, por uma outra via, tá? A identificação do raio é feita da onde é que vem essa informação? Dos primórdios da teosofia, que foi quem trouxe os ensinamentos dos raios cósmicos divinos para a Terra, dos mestres ascensionados. Então tem num livro de Charles Leadbeater, que era um dos componentes daquele seleto grupo, né, que era composto por Helena Blavatsky, Charles Leadbeater, por Annie Besant, por General Olcott, que é a origem da teosofia, do movimento teosófico, né? Então, num dos livros de Charles Leadbeater, fala que a identificação, né, dos raios é feita pela numerologia, tá? E é possível uma pessoa se identificar mais com outro raio? Sim, é possível, tá? E também é possível a gente se identificar em alguma época da nossa vida mais com outro raio que não seja o nosso. A Tânia colocou, o meu raio é 9. Quando der 8 ou 9, gente, as duas únicas exceções. Quando der 8 ou 9, subtrai 7. Então, no final, se deu 8, o seu raio é o primeiro. Se deu 9, Tânia, o teu raio é o segundo, tá? Em algumas fases, em algumas épocas da nossa vida, a gente pode se identificar com outro raio. Eu sou muito identificado com o meu raio verde, né? Muito identificado. Mas eu me identifico demais também com o raio violeta. Eu tenho muita identificação com o raio violeta, com o raio dourado, com o raio azul. E em algumas épocas da minha vida eu estou mais conectado com o branco, eu estou mais conectado com o rubi, eu estou mais conectado com o rosa, enfim, né? É muito do processo também que a gente está vivendo. O que a gente precisa, o que a gente está ancorando. Assim como a história dos mentores, tá, gente? Legal a gente desmistificar um pouco essa história dos mentores aí. A gente tem um mentor, um anjo que vai com a gente do início até o fim? Sim, a gente tem. Mas os nossos mentores, né, aqueles que nos orientam nas mais diversas atividades da vida, eles vão mudando ao longo do nosso processo. Tá? Tem aquele que é o titular, que vai do início até o fim, mas os outros, é como numa escola, não tem o diretor da escola? O diretor da escola é o diretor da escola. Ele é o diretor da escola para quem está na primeira série e para quem está na oitava série. O diretor da escola é sempre o mesmo. Mas os professores da primeira série não são os professores da oitava série. Porque não pode ser, porque as lições são totalmente diferentes. Tá? Então é legal desmistificar isso.
Então os nossos mentores eles vão mudando à medida que as nossas lições a serem aprendidas também mudam, né? Eu tenho uma dificuldade extrema em relacionamentos interpessoais. Vão vir mentores que são mestres nessa matéria para me ajudar no processo. Lógico, se eu estiver disposto a trilhar esse processo, esse aprendizado. Vão vir mentores especialistas nisso. Aí eu aprendi e fiquei mestre em relacionamentos interpessoais. Aqueles mentores, eles não precisam mais estar comigo. É o professor lá da 4ª série que fez o trabalho dele bem feito de matemática. A criança foi lá, chegou no final do ano, aprendeu bem a disciplina e vai para o 5º e lá na frente vai ser outro professor. Porque aquilo ele não precisa mais aprender. Entende? E com os raios também acontece isso, tá, gente? Às vezes a gente se identifica muito com outros raios e isso pode mudar em determinadas épocas da nossa vida, tá? De acordo com aquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente... eu preciso de muito discernimento, de muita sabedoria para tomar essa decisão. Naturalmente eu começo a me sentir mais atraído pelo amarelo dourado, porque é a energia que vai me dar isso. Se eu estiver minimamente conectado, se eu estiver totalmente desconectado de mim mesmo, eu nem percebo o que eu preciso. Eu nem sei o que eu preciso. Se eu estiver desconectado de mim mesmo, gente, isso serve para todo raio, todos os raios. Eu não sei o que comer, eu não sei o que vestir, eu não sei o que falar, eu não sei para onde ir, eu não sei com quem andar, eu não sei o que eu gosto de música, eu não sei nada. Quando eu estou distante de mim mesmo, eu me perco. É a total falta de rumo, tá? Então, essa coisa serve para quem está isso que eu falei agora há pouco, né? Do mentor que ajuda a gente em determinadas matérias. Ou de uma energia específica que chama a atenção da gente se a gente está precisando dela. Isso eu preciso estar minimamente conectado comigo mesmo. Eu não preciso estar no meu centro de força, mas eu preciso estar minimamente em contato com o meu eu para que ele me aponte o caminho. Você está precisando dessa energia agora. Senão eu não consigo nem identificar o que eu estou precisando. Tá? Bom, como acessar a energia do raio rubi dourado? De novo, como eu já falei de todos os outros raios, através de frequência sonora, através de frequência... Hoje, gente, falar em frequência sonora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu fiz aquele videozinho, aquele Reels, né? Hoje eu até fui dar uma olhada nisso. Nossa, tava com quase 100 mil visualizações. Tem uns vídeos que a gente faz do nada, assim, né? Eu tava um dia ali em casa ali e acessei aquela notícia e como eu falo muito daquilo nos meus cursos, né, de Bach, Beethoven e Mozart, né, das frequências deles, né, a que elas se destinam, eu falo sempre isso desde a época do Alquimia Pessoal, há 10 anos atrás, né, e falo hoje na fluxoterapia também. E aí eu fiz o videozinho lá falando das energias, né, desses 3 compositores, que Bach, né, ele cura e expande a glândula pineal, Mozart cura e expande o chakra laríngeo, né, manifestação, comunicação, e Beethoven cura e expande o cardíaco, aumenta a imunidade, cura dores, traumas, pesos, né? Eu fiz um videozinho. E lógico que tem muitas pessoas, né, que fazem comentários positivos e outras. E aí hoje me chamou a atenção que um rapaz escreveu assim: a música não cura nada, a música apenas afaga a alma, amansa o espírito, alguma coisa assim, né? Eu entrei, né, rapidamente assim para ver, lógico, dá para ver sim, logicamente que é uma pessoa instruída, que é uma pessoa bem informada, que é uma pessoa letrada, mas como a gente tem tabus, né? Gente, é a mesma coisa assim, ó, eu não consigo explicar o porquê, como que a luz chega a iluminar o meu ambiente quando eu aperto o interruptor. Mas eu sei que eu apertando o interruptor, a luz aparece ali. Eu não consigo explicar o processo que acontece, a passagem da luz pelos fios, pelos cabos. Eu não sei explicar isso. Eu não sei nada a respeito disso, né? Mas eu não preciso saber para acreditar que se eu apertar o interruptor, a luz vai iluminar o meu ambiente. Às vezes tem gente que é cética a tal ponto que não consegue compreender uma coisa que para mim, e eu acho que para a maioria de vocês aqui, é muito básica. A música cura e muito, né?
Já existe um negócio chamado musicoterapia há muito tempo. Não é de agora, não é da moda da expansão da consciência, que agora está na moda um monte de coisa, que agora inventaram a modinha de musicoterapia. Os xamãs curavam com música, os celtas curavam com música, os egípcios, os gregos curavam com música. Assim, aí uma pessoa em pleno século XXI fala um comentário, e eu vi que não é uma pessoa assim mal informada, uma pessoa ignorante, a música não cura nada, a música apenas embeleza, nos conforta. Gente, a comprovação já científica dos efeitos do som num organismo vivo, elas são assim abundantes demais para uma pessoa questionar isso, né? Mas enfim, eu trouxe eu falei disso agora porque me lembrei, né? Estava falando de como se conectar ao raio, e como a gente ainda é fechado nas nossas verdades, né? Porque uma pessoa dessa, ele é fechado numa verdade, ele é limitado a um mundo que lhe foi apresentado. E uma pessoa assim, ela tem muita dificuldade de expandir novos horizontes, de expandir para outras frequências, para outros estados de consciência e frequência, né? Por quê? Porque ela coloca muros em torno de si. Se uma pessoa dessa, né, tivesse a noção do que esses compositores podem fazer com ele, inclusive quando ele está enfermo, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, né? Com certeza ele não teceria esse comentário. Mas vamos lá. Hoje eu não respondo mais, né, gente? Eu tô numa outra postura. Acho que eu evoluí um pouco. Eu tive a fase de brigar, de discutir, né? De contra-argumentar, porque eu ficava muito movido. Depois eu tive a fase de ficar movido, mas não responder mais, mas continuava movido. E hoje não me move mais. Eu acho que eu consegui trabalhar algumas questões internas aqui que hoje me permitem ver os comentários. O dele não teve nada demais, foi educado, assim, não, só me chamou a atenção pelo conteúdo do comentário, não porque ele foi grosseiro, nada disso. Mas tem alguns muito grosseiros, né? Muito grosseiros. E hoje eu olho para eles e não tenho mais nem vontade de responder, nada, só respeito, né? Jogo uma energia boa na direção da pessoa, assim, que siga, que seja feliz, né? Com o que ela acredita, e tá tudo certo. Até porque eu não tenho a verdade, né, gente? Eu não sou detentor da verdade, ninguém é. Eu exponho aquilo que eu acredito, aquilo que eu alcancei, né? Então, acho que eu evoluí um pouquinho aí nessa questão de não precisar mais, né? Porque quando precisa, né, rebater, quando precisa bater, quando precisa discutir, é porque tem um desconforto interno grande aqui, e eu acho que esse desconforto eu consegui, em boa parte, né, em grande parte, eliminar. Então, isso me faz hoje olhar para esses comentários e não ter mais esse desejo. Bom, como se conectar então? Através da música, né? Eu comecei a falar disso, daí eu dei toda essa volta. Através da música, né? Do som, da frequência do raio rubi dourado, da cor, né? Usar uma camiseta, colocar a música, né? Alimentos na cor, alimentos que tenham essa tonalidade aqui, né? Meditação, né? No YouTube tem mantras, meditação, tem orações, tem decretos. Os decretos também são muito bons, os decretos específicos dos raios. Enfim, tem uma série de formas de a gente olhar para uma parede, olhar para uma paisagem rubi. Eu tenho uma almofada aqui que tem uma tonalidade rubi. Ó. Isso aqui tem uma informação, né? Então eu não tenho nada, mas tenho uma almofada. A almofada está ali. Eu quero me conectar com essa energia do propósito. Eu posso intencionalmente olhar para essa almofada sabendo que essa tonalidade tem uma informação específica para me entregar. E se eu estiver fazendo isso de forma conectada, de forma intencional, de forma consciente, esse processo gera poder, gera força, porque é um processo consciente. Consciência gera potência, tá? Então, tá vendo que a gente não precisa de muita coisa, né? Você tem uma almofada na sua casa e você pode fazer de uma almofada um trabalho de expansão de consciência, um trabalho de vinculação a uma determinada energia que você possa estar precisando, tá? Deixa eu ler aqui, a Fê colocou aqui, música sanadora, Dr. Hammer.
ouçam quando tiverem uma dor. Olha isso, gente. Doutor, obrigado pelo toque aí, Fê. Legal, obrigado pela contribuição. Fê, falar nisso, obrigado. Tô lendo avidamente Paulo Estevão. Tô aqui entrando no capítulo 4. Sensacional, recomendo para todos que querem. É um livro de Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier. A história de Paulo, né? Do apóstolo Paulo e da conexão dele com Estevão. Sensacional, muito bom. Obrigado, Fê. Eu ganhei da Fê. Carinhosamente ela mandou esse livro de presente para mim, te agradeço, tá? Vou ler também aqui o comentário da Candy. Passei a ouvir música clássica a partir do teu post, numa situação aflitiva num voo. Todos tensos e eu me senti em outra frequência. Foi incrível a experiência. Poxa, que legal, Candy. Maravilhosa, amada. Candy, uma grande amiga, gente. Uma grande consteladora. São Paulo. E indico sempre que eu tenho a oportunidade do trabalho dela, porque é fantástico. Eu já fiz e é fantástico. Gratidão, Candy, pelo teu comentário. Então, gente, para se conectar com o raio rubi, é o mesmo processo de todos os outros raios, né? Se conectar com aquela energia, através de tudo que a gente pode... Usa os sentidos para isso, né? Usa o auditivo, usa o visual, usa o tátil, o paladar também, uma comida que tem essa tonalidade, essa coloração, um tomate, né? O tomate é rubi dourado, né? É daquela tonalidade. Enfim, tudo que você possa estimular, decretos, orações, mantras, meditações. Ó, eu vou colocar vocês, para a gente fechar essa live de hoje, eu vou colocar vocês numa experiência, rapidinho, tá? Essa aqui mesmo. Ó, eu vou apagar a luz. Dia das Mães tem que ter emoção de verdade. Propaganda do Dia das Mães, né? Clássico. Não pode não ter propaganda. Tem que ter momentos que ninguém... Carregando aqui. Ó, gente, não apaguei totalmente, porque daí senão ia ficar muito... Coloquem essa frequência, quer conectar com a frequência do raio? Coloca essa frequência e fica olhando para ela. Aí fecha os olhos, respira um pouco conscientemente, abre os olhos de novo, olha para ela. Começa a intencionalmente pensar no que ela significa, no que ela te traz, né? Senso de propósito, de significado, de devoção. Começa a se conectar com os seres que trabalham nessa frequência, né? Mestre Jesus, Mestra Maria Madalena, Arcanjo Uriel. Começa a trazer esses seres, a presença desses seres. Se tiver uma imagem de Cristo na tua casa, uma imagem de Maria Madalena na tua casa, traz, coloca junto. Começa a criar um relacionamento com essas frequências. Não tem segredo para a gente ter uma capacidade diferenciada de lidar com energias. Existe trabalho, existe consciência, existe comprometimento e existe trabalho aplicado no dia a dia. Eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Eu faço muito isso. Na minha casa, desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, enquanto eu estou em casa, sempre com isso, com esse tipo de coisa. Ou é uma palestra, ou é uma frequência específica, ou é uma chama específica. Eu tô cozinhando, eu tô intencionando, eu tô tomando banho, tá rolando um trabalho ali. É o tempo todo, gente. Não tem milagre pra gente ficar bom ou qualificado em nada na vida. Não tem milagre. Para eu ser um bom
Mestre de obras, eu tenho que fazer muitas obras. Na primeira obra eu não vou ser bom, eu vou errar, vou sentar o tijolo errado. O mestre de obras, ele tem muitas obras nas costas, ele ficou muito bom naquilo. Entender, trabalhar, manipular, e quando eu falo manipular é no sentido totalmente positivo, manipular a energia, entender de energia, utilizar a energia de forma benéfica para si mesmo e para o mundo à tua volta, precisa trabalhar com ela, criar um relacionamento com ela todos os dias, o máximo que você puder. Aí daqui a pouco a energia deixa de ser uma fatura que você recebe no final do mês, deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Você começa a entender daquilo, você começa a não apenas entender, mas perceber aquilo claramente nos lugares que você vai, nos teus contextos de vida. E aí você começa a se tornar uma pessoa com capacidades diferenciadas naquele aspecto. E é assim para tudo o que nos cerca, para tudo o que compõe a nossa vida. Para a energia não é diferente, para a cura não é diferente, para a expansão da consciência não é diferente. Vou ficando por aqui. Gratidão a todos que estiveram juntos. Semana que vem a gente vai falar sobre o raio violeta. Aí a gente fecha a nossa série de 7 lives dos 7 raios. E na outra semana eu vou estar em Fátima, Portugal. E aí eu vou fazer uma live bem especial com a energia de Maria, lá diretamente do Santuário de Fátima, tá? Não do santuário, né? Porque eu vou fazer a live meia-noite, vai ser 8 horas da noite aqui no Brasil, vai ser meia-noite lá. Então, o santuário vai estar fechado, mas eu vou estar num hotel na frente do Santuário de Fátima. A gente vai estar naquela energia, tá? Então é isso, gente. E para quem está em Portugal, para quem conhece gente em Portugal, Lisboa, Algarve, Portimão, quiser recomendar, eu agradeço vocês, tá? 20 e 21 Fluxoterapia em Lisboa, 27 e 28 em Portimão, no Algarve. Todos que estão agradecendo, que estão se despedindo, que estão mandando mãozinhas, coraçõezinhos, eu retribuo, um abraço, beijo, gratidão imensa, amo vocês. E semana que vem a gente está aqui de volta com a live do 7º raio, tá bom? Um beijo grande, galera. Até mais.